Saudações, visitante, bem-vindo a mais uma edição aqui no vlog do Dan, hoje na sessão Comentando. Sobre esse assunto, a princípio eu não iria fazer nenhuma colocação, nenhum comentário, até porque tanta gente já fez e eu só iria me repetir, né, falando especificamente sobre essas manifestações que estão acontecendo. Mas houve uma certa insistência de algumas pessoas para que eu fizesse um comentário sobre isso. Bom, então, né, vou fazer um breve comentário sobre isso. Antes, uma pequena observação. De bobo eu só tenho a cara e o jeito de andar, o resto eu sou esperto, bem espertinho mesmo. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que muitas pessoas que me pediram para fazer comentários sobre essas manifestações tiveram cuidado de enviar antes um vídeo desses que estão aí pelo YouTube, mostrando a violência policial e quase só isso, tá? Então eram sempre vídeos assim, Daniel, dá uma olhada nisso e faz lá um comentário lá no teu canal sobre o que está acontecendo. Aí vem outro vídeo com mais pancadaria da polícia e também outro pedido para que eu faça comentários. Era quase tudo assim. Então, o que eu quero dizer quando eu digo que eu sou bem esperto? É que eu entendi que querem de mim uma opinião, de preferência uma opinião bombástica que defenda a polícia, querem uma opinião minha de militar, né, de apoio a certas atitudes da polícia, sabe, que manifestantes têm mais é que apanhar mesmo, enfim, é mais ou menos isso que deu a entender que se pretendia que acontecesse. Se deram mal, né, porque eu não sou favorável à truculência, eu não sou favorável ao abuso de autoridade, eu não compactuo com nada disso. Tá? Agora vamos deixar claro uma coisa aqui que é para ficar bem entendido. A maioria das imagens que me mandaram, elas são do dia 17. Isso foi ou a primeira ou uma das primeiras manifestações em São Paulo. Tá? Tinha ali, talvez, se muito, 200, 300 pessoas, não passava disso. Era a primeira, aquela que começou a série, né? A polícia também foi pega de surpresa, ninguém sabia o que era aquilo, o que estão reivindicando. A informação que chegou lá para a polícia militar é que um grupo de pessoas estava fechando a Avenida Paulista. E isso vocês têm que entender que não pode. Simplesmente vamos fechar a via, seja para protestar, seja para elogiar o governo, não importa o que, você não pode fechar uma via pública assim, porque deu vontade. E eles estavam fazendo isso. Então tem uma imagem ali em que mostra claramente esses manifestantes vindo por uma transversal da Paulista e pretendiam chegar até a Paulista. Então a polícia de choque se posicionou quase que na esquina dessa transversal com a Paulista para impedi-los de passar. E tentaram passar e foram reprimidos. Aí vem aquelas mensagens. Comenta esse abuso da polícia aqui. Olha só o que a polícia fez. Olha, que ela, né, a polícia, cometeu abusos, isso aí, eu acho que nem ela mesma nega, né? Que é só olhar para ver. Agora, eu também não vou, como eu não vou defender truculências e violência gratuita que a polícia tenha cometido, eu também não vou ficar louvando a atitude de certas pessoas que estavam nessas manifestações e que visivelmente estavam ali para desafiar a polícia. Você tem que entender uma coisa. Eu participei de muito CDC. CDC é controle de distúrbio civil, tá? É o que faz a polícia de choque. Qual é a função da polícia de choque? Ela é chamada quando a polícia normal não deu conta, tá? Porque você tem ali outras maneiras de proteger patrimônio e restabelecer a ordem. Você tem ali a Guarda Civil, você tem ali a Polícia Militar de policiamento ostensivo e você tem o choque. Vou dizer uma coisa, o choque ele não vem para negociar com ninguém, ele vem ali para cumprir uma tarefa. No caso, as funções de um batalhão de choque: restabelecer a ordem, desobstruir a via, proteger o patrimônio, é isso que eles vêm fazer. Se você está numa manifestação
e está lá a polícia normal. Tá? Daqui a pouco ela saiu de cena e entrou a polícia de choque. Se você ficar ali desafiando esse pessoal, é certeza que vai haver violência. Tá? A culpa não é dessa polícia, a culpa se é o caso de se falar em culpa, é de quem mandou ela para lá. Eles não estão lá no quartel pensando o que vamos fazer hoje para passar o tempo. Vamos lá dar uma dura lá naquele pessoal lá em tal lugar. Não é assim. Você vem uma ordem de cima, normalmente do governador, porque isso envolve população. Então é uma ordem do governador, que passa para o secretário de segurança, que avisa lá o comandante-geral da Polícia Militar, que por sua vez aciona o batalhão mais próximo ali. Agora, você entenda uma coisa. Eu vi também alguns abusos cometidos por alguns pseudo-manifestantes, que na verdade a gente sabe agora que não são isso. Essa pedra eu cantei faz tempo. Você não sabe disso porque você não visita meus blogs. Se você visitar meus blogs, você vai ver lá que vários e vários dias atrás eu falava disso, de gente infiltrada ali no meio, só para fazer tumulto. E não era só vândalo, agora tem assaltante ali também, né? Os caras vão saquear lojas, assaltar pessoas mesmo, e voltam correndo, se escondendo no meio ali da manifestação. Isso eu falei, está lá nos meus blogs. Isso aí. Tá? Pois bem, acontece então o seguinte, o choque é chamado. Tá? Eu vi pessoas desafiando a polícia de choque cara a cara e jogando pedras. O cara lá arrancou um paralelepípedo lá, tirou lá contra um escudo daqueles, teve coquetel molotov, teve tudo ali. Tá? Então é o seguinte, você não pode esperar que um batalhão de choque venha para restabelecer a ordem ali, mas na base da conversa, da camaradagem. Não é a função, eles não vieram para isso. Então vai ter violência. Se você está numa manifestação dessa e você vê a polícia de choque chegando, você já sabe que aquilo ali não vai dar boa coisa. Tá? Mas aí você tem que se queixar lá com o seu governador, porque é ele que manda acontecer essas coisas. Tá? Não é o comandante lá. E teve abuso de parte a parte. Agora, uma frase que quem estuda direito conhece, sabe? O Estado tem o monopólio da violência. O que isso quer dizer? Parece uma frase chocante, é chocante para quem não conhece esses meandros, mas é isso aí mesmo. A teoria geral do Estado estabelece isso. O Estado tem o monopólio da violência, quer dizer que se for preciso, ele faz uso da violência através dos seus órgãos competentes, como no caso aí da polícia de choque. Quer dizer também que já que ele tem monopólio, se você usar a mesma violência contra essas ações do Estado, aí você é enquadrado lá em leis específicas sobre isso, que vão desde a desobediência civil, a incitação e resistência à prisão e outros que tais que acabam aparecendo ali nesses processos depois. Tá? Já não acontece a mesma coisa com o policial que desceu a borracha do manifestante, ele estava ali para isso. Esse policial, o que dá enquadramento para o policial é quando acontece o abuso de autoridade, que vulgarmente chama-se a truculência, né? Que também acontece. Nós vimos essas cenas lá de policial ficar maluco lá e ficar dando tiro de bala de borracha e jogar gás lacrimogêneo até nos prédios. As pessoas que estavam assistindo a manifestação lá na janela do prédio. Nós vimos também algumas ações desse tipo da polícia contra jornalistas, um grupo de jornalistas lá numa esquina lá e policiais jogando gás lacrimogêneo e bala de borracha. Vimos também jornalistas machucados, enfim. Essas coisas todas, elas não ficam impunes. Tá? Quem não conhece, fique conhecendo. Existe ali a corregedoria que vai apurar isso. Tá? É que como essas coisas não têm repercussão depois, tá? Porque interessa o fato no momento. Né? Olha lá a polícia fazendo não sei o quê. Agora, o que acontece depois, isso não é divulgado. Não há interesse, né, em divulgar que aquele cara foi para a corregedoria, que esse cara foi afastado, que esse cara agora vai responder um inquérito, que esse cara de repente foi excluído a bem do serviço público. Acontece muito isso, nessas ocasiões em que ocorrem esses abusos. Tá? Então, mas como a imprensa, a própria imprensa, não se interessa muito em acompanhar os desdobres depois, fica parecendo que é impunidade. Que aquilo ficou por isso mesmo e não fica por isso mesmo. Eu sei que eu estou falando, existe a justiça militar que apura os casos de crime militar.
tem coisas ali cometidas por policiais militares que vão mais do que meramente a transgressão. Agora entenda uma coisa, num confronto de polícia com manifestante, policial atingir você com bala de borracha, jogar gás lacrimogêneo, spray de pimenta e dar umas borrachadas, isto aí não é nem crime, nem abuso, nem truculência. A função daquela polícia é essa. Eles já foram lá com esse equipamento para ser utilizado mesmo. Tanto que essa polícia que foi chamada, porque a polícia normal ela não tem essas coisas. Então tem que chamar o choque. Então ele já vem lá equipado para isso. Sabe? Então é muita ingenuidade a gente achar que a polícia de choque ela se excedeu porque ela fez não sei o quê. Não, ela fez o papel dela. Há indivíduos ali da polícia, no caso do choque, que realmente passa do limite. Nós vimos isso acontecer. Tá? Uma violência desnecessária. E isso é apurado. E essas pessoas serão responsabilizadas, essas pessoas serão chamadas, independente da vítima ter prestado boletim de ocorrência lá, ter feito queixa ou não, porque essas coisas falam por si só. E tem lá uma promotoria militar, que costuma ser bem rigorosa, e alguém vai dizer, como alguém já me disse, não, mas eles se protegem entre si, porque é tudo entre militares, a justiça militar, promotoria militar, procuradoria militar. Então você vai ficar surpreso em saber que muitos membros da promotoria militar e da procuradoria militar, eles não são militares, são civis, tá? São promotores que foram prestar serviço na justiça militar, mas eles são civis, são promotores como da justiça comum, eles fizeram concurso, só que foram distribuídos para esse segmento da justiça, que é a justiça militar. Mas tem militares também, tá? Desses papéis aí de procuradorias, tá? E a corregedoria, enfim. Mas, voltando ao assunto, evidentemente que uma coisa não justifica a outra. Tá? Agora nós temos que ter um senso de justiça nesse caso. Teve o excesso de lado a lado. Tá? Vamos dizer, não, mas eles são manifestantes. Tudo bem. A primeira manifestação, ela foi uma surpresa. Ali, a polícia não sabia nem com quem eles estão lidando. Aliás, os próprios manifestantes não sabiam direito o que eles estavam pedindo, né? Começava com aquilo dos 20 centavos, né? Tinha mais outras coisas sendo pedidas ali, e não se sabia o que era nem a que veio. Depois é que foi crescendo. Tá? Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: as manifestações em si, elas, enquanto movimento social, elas são legítimas, tem todo o meu apoio, conforme eu já coloquei lá no meu blog. Elas têm um potencial de atingir mudanças nesse país, um potencial muito grande, como nós já estamos vendo, inclusive. Alguns políticos, né, que de repente acordaram para a vida e começaram a votar rapidamente coisas, como tornar crime de corrupção, como crime hediondo, né, isso na esfera do serviço público, né, o funcionário público envolvido com corrupção seria enquadrado como crime hediondo. Nós vimos muitas coisas aí. Daqui a pouco vai atingir lá o pessoal do mensalão aí, que está aí numa tentativa aí de protelar isso o máximo possível, mas acho que não vai dar certo, porque eles também vão acabar caindo, né, em função da pressão popular, claro. Mas tem oportunistas aí, né? A nossa própria presidenta, que estava muito contenta no seu pronunciamento, ela teve até uma ideia aí de convocar uma constituinte exclusiva, no caso, né, para a reforma política. Isto aí, gente, é extremamente perigoso numa instabilidade política na qual esse país vive, porque, para quem não sabe, existe como que um arremedo de ditadura sendo tecido por aí, por obra e graça da influência do senhor Hugo Chávez, né, que inaugurou essa era bolivariana aí nas republiquetas sul-americanas e foi devidamente imitado aí, como a gente pode ver aí na Colômbia, né, no Paraguai, na Argentina, lá onde a dona Kirchner adora censurar a imprensa, né, adora usar o poder, né, do Estado para coibir o executivo, aliás, o executivo não, desculpa, coibir ações do judiciário, inclusive, como o Chávez fazia na Venezuela, né, que ele tinha os poderes todos na mão lá. E isso anda sendo imitado por aí, e aqui se tenta isso de vez em quando. Você vê que seguidamente se fala em controle externo da justiça, se fala em conselho de jornalismo,
que é para você poder punir os jornalistas, né? Se fala aí de censura prévia. Então eles estão sempre nessa, né? Sempre tentando. E daqui a pouco vão tentar alguma coisa um pouco mais forte. E a oportunidade estava ali. Se passasse essa ideia de se convocar uma constituinte exclusiva, né, para a reforma política, você pode apostar todas as fichas que iriam inserir ali coisas tipo o mandato do presidente ele pode ser prorrogado quantas vezes for preciso, ele concorre quantas vezes ele quiser. Eles iam fazer como Chaves fez na Venezuela. Isso aí, para quem não sabe, é um golpe branco. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sugeri lá nos meus blogs, aqueles que você não visita, tá? Eu sugeri, por exemplo, que não se reeleja ninguém nas próximas eleições. Mas ninguém. Não importa que esse aqui é um bom político, aquele lá também. Olha, é tudo político de carreira. Esses caras não se mexeram até agora porque eles não dão a mínima pro povo. Estão se mexendo agora porque eles sentiram que a coisa vai pegar pro lado deles quando eles viram aquele pessoal invadindo lá o Congresso. O pessoal conseguiu chegar até a área da chapelaria ali, lá no hall, né? Ali no Congresso Nacional. Então eles sentiram que a coisa vai pegar pro lado deles. Então começaram rapidamente, né, a adiantar tudo. Agora veio uma ordem lá do STJ, STF, aliás, mandando prender aquele deputado, esqueci o nome do homem, aquele que estava já condenado aí, recorrendo, que tinha desviado dinheiro lá em Rondônia, me parece, né? Que ainda estava atuando em Brasília, esse homem. E aquilo ia se arrastar por mais anos e anos, né? E quando viesse a ordem, não, tem que prender, o Congresso, especificamente a Câmara dos Deputados, ia fazer como fez no caso dos mensaleiros. Dizer, não, isso aí é competência da Câmara, não compete ao Judiciário mandar prender parlamentar, porque aqui é que a gente caça mandato ou não. Nesse caso aí, vocês viram que não teve discussão, veio a ordem lá imediatamente lá, bom, vamos prender esse homem de uma vez. É assim, com pressão popular você consegue essas coisas. Tá? Mas vamos ter cuidado com essas ideias de constituinte exclusiva, que até pararam de falar nisso, porém arrumaram agora a do plebiscito, que é para referendar as bobagens que eles venham a fazer. Tá? Eu sou favorável ao referendo. O referendo é o contrário do plebiscito. O plebiscito é o seguinte: devemos ter pena de morte no Brasil? Por exemplo, né? Devemos ter pena de morte no Brasil. Aí você faz um plebiscito. O plebiscito é o seguinte: você faz uma consulta popular em nível de, como se fosse uma eleição, né? Que você tem que ir lá votar obrigatoriamente, claro. E você vota lá sim ou não pela pena de morte. Isso é o plebiscito, né? Consulta prévia. E tem referendo. O referendo é o seguinte: primeiro você vota, tem lá a lei que só vai entrar em vigor se for referendada pela população. Ou seja, a população ela é informada de o que diz o texto da lei, em que caso se aplica essa pena de morte, como é que a coisa funcionaria, e a lei já está lá, porque já passou pelas comissões, só está faltando mesmo a sanção do presidente, que só pode fazer isso se houver um referendo vindo da população. Então, já na criação da lei já se faz isso. Isso aqui só entra em vigor se for referendado pela população. Eu sou a favor desse sistema, onde você primeiro vai ver o que eles estão propondo, como é que eles pretendem lidar com isso, o que diz o texto da lei, porque senão é um cheque em branco. Devemos ter pena de morte no Brasil? Aí todo mundo, isso temos, porque para acontecer a violência tem que ter, né? Então põe lá, sim. Aí na hora que sai o texto da lei, que aí você já referendou, aí você já deu carta branca para eles elaborar o texto, né? Aí o texto, que já com o aval da população, que agora não apita mais nada, porque agora é com eles, tá? O texto diz assim: é pena de morte, assim, sensato, porém, se o criminoso em questão for parlamentar, detentor de cargo público, não sei o que, ele não se aplica a ele, aí começam as diferenciações. Porque aqui, esse é um país, se você não sabe, onde se todos são iguais perante a lei, isso é só para alguns, tá? Como diz a música dos Engenheiros lá, todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Então aqui você vai ver que tem leis que é para você e não se aplica a mim, aí eu tenho lei que se aplica a mim, mas não se aplica para você, e assim vai. Não tem isso aí de todos são iguais perante a lei. Tá?
Então, como você lá no plebiscito disse que era a favor da pena de morte, e isso ganhou, agora eles vão criar o texto. E no texto eles põem o que eles bem entenderem. Então, eu sou favorável a um outro tipo, né, que é isso que eu falei, que é o referendo. Eu quero ver esse texto primeiro. Eu quero ver o bicho primeiro, para ver se eu compro ou não. Tá? Aí, se eu vejo no texto lá que tem exceções, não importa o crime que o sujeito cometeu, mas se ele for parlamentar, detentor de cargo público e coisas assim, aí para ele não se aplica. Então, nada disso. Nada disso. Ou é para todos ou não é para ninguém. Tá? Então, vocês cuidado com essa coisa de plebiscito. Tá? Se a gente tiver como pressionar, vamos pressionar por um referêndum. Que a dona Dilma, vocês não se esqueçam de que partido ela é, o que esse partido está sempre tentando fazer. Isso não é só porque é a esquerda que sonha com um poder absoluto e eterno. E vem vindo aos poucos. Quem conhece o Antônio Gramsci sabe o que eu estou falando. Enfim, isso é para assunto para um outro debate. O que eu quero dizer é o seguinte: as manifestações elas são legítimas na medida em que elas cumprem o seu papel social, porém sem a violência, que não é dela que vem a violência, e sim de indivíduos que se infiltram ali no meio para isso. Agora parece que estão seguindo, né, uma nova política ali nessas manifestações, onde até andaram segurando lá um pessoal que queria fazer depredação e saques e coisas assim. Os próprios manifestantes começaram a coibir isso, que aliás é outra coisa que está lá num dos meus blogs também, que as lideranças desse movimento deveriam proibir as bandeiras de partido ali no meio, porque tem partido aproveitador que quer pegar uma carona nisso. E já teve um que me disse assim: não, mas não existe democracia sem partidarismo. O movimento ele tem que ser apartidário, porque esses partidos que agora querem pegar carona, e aí aparece lá a bandeirinha do partido X, Y, Z, esses partidos até agora não fizeram nada. Eles podem dizer que são solidários ao povo, porque eles sempre lutaram por isso, mas o que eles fizeram na prática? Na prática, o que eles fazem? Negociam cargos, negociam apoio com o governo, se vendem, se prostituem lá na vida política, e agora eles querem fazer parecer que eles, não, mas eu sempre estive do seu lado, tá? Quero que você saiba que eu sempre te dei o maior apoio. Não apoio coisa nenhuma, agora você quer pegar uma carona. Então esses movimentos coibir isso, inclusive da UNE, que eu vi uma bandeira da UNE aí num movimento desse, tá? Que a UNE é aquela que também se vendeu, porque no tempo aí de outros presidentes, só dava a eles lá, né, lutando, olha, contra o abuso, contra não sei o quê. Agora, com a farta distribuição de recursos, né, feita por esses governos agora do PT, a UNE simplesmente sumiu, nem ouve falar. E um que se fez em cima disso que agora é senador aí pelo Rio de Janeiro, né? Esqueci o nome do homem lá. Mas, senador pelo Rio de Janeiro, ele se fez em cima da UNE, lutando contra o quê? Contra abusos e desmando do governo, que agora eles ficaram quietinhos. Tá? Então, nada de bandeira de partido nem de outras agremiações, tá? Para o movimento não perder a seriedade. Então, bandeiras ali só de protesto, tá? Alguma bandeira ali que seja ali com alguma palavra de ordem ali, mas nada de partidarismo nem ideologias ali no meio, tá? É a minha recomendação. E também que os próprios manifestantes, no caso a liderança, organizem uma espécie, vamos chamar assim, que essa palavra até ficou desgastada, né? Mas que organize uma espécie de milícia ali dentro do movimento para não deixar acontecer vandalismo, porque o movimento ali é legítimo e pacífico, nós já vimos isso. Mas entra ali dentro indivíduos que estão ali para fazer saque, para assaltar. Isso agora no Rio de Janeiro está acontecendo muito, tá? Mas tem também o que entra lá para causar tumulto mesmo. Ele não está ali para roubar, não é isso. Ele está ali para causar tumulto, ele está ali para enfrentar a polícia. Ele vai lá, ele põe aquele pano na cara, parece um bandido, né, desse de rebelião de presídio. Aí ele vai lá na cara lá do pessoal dos escudos e começa a gritar com o pessoal. Bom, aí esse sujeito sai dali da manifestação, vai até lá onde estão os escudos e começa a dar chute e gritar com o pessoal
e provocar, tá? Até levar uma cacetada, e quando levar a cacetada, isso é a deixa para o pessoal reagir. Então, para resumir a ópera, está lá o infiltrado para provocar a polícia, para que ela reaja, e isso depois seja mostrado como uma agressão, a truculência, coisas que tais. Então eles têm feito muito isso. Então vamos ficar espertos também, tá? Para esse tipo de coisa. Então a liderança do movimento, ela deve tentar coibir isso, né? Não deixar esse pessoal fazer esse tipo de coisa. Porque faz parecer que é o movimento que faz isso, e não é. É aquele grupo ali, né, que promove essas arruaças, e depois o movimento é chamado de os arruaceiros, os vândalos, quando arruaceiro e vândalo são aqueles sujeitos de sempre ali, tá bom? Então, vamos ficar espertos. Uma coisa que eu falei também, que eu escrevi lá no meu blog, aquele que você não visita, tá? É que esse movimento que começou muito bem, ele tende a se esvaziar pela falta de foco. Ali cada um pede uma coisa diferente e algumas coisas até inexequíveis. Tá? Não adianta você pedir fora Renan, fora Feliciano, porque esses sujeitos, eles foram eleitos tanto para o cargo que exerce, quanto para a função que exerce. Tá? Então, eles não são, no caso, senador e deputado federal, eles não estão ali indicados, eles foram eleitos. Então já começa aí com o eleitor que vota nessa gente. Tá? E lá para assumir tanto a presidência do Congresso, no caso do Senado, tá? Quanto a presidência da Comissão de Direitos Humanos, isso ali é um acerto entre os membros da comissão, que elegem o seu presidente. Então, seguiram um rito e você não tem um mecanismo legal para tirar eles de lá. Tá? Então, a gente tem que contar apenas com a possibilidade que eles venham a ter um surto, né? Uma epifania de decência assim, e saiam por conta própria. Mas isso é meio utópico, né? Esperar que aconteça isso. Então, tem que aguentá-los. Tá? Então não adianta você vir com a sua bandeira lá, fora Renan e fora Feliciano. Eles não vão sair. Simplesmente não vão. Tá? Mas outras coisas você pode conseguir sim. Agora, aqui para finalizar, você tenha cuidado com uma coisa que aqui no sul, aqui no Rio Grande, a gente chama de malandragem porca. O que é malandragem porca? Malandragem porca é um tipo de malandragem que você faz contando com a ingenuidade do outro, que vai cair nessa ou não. Especificamente, nós conseguimos a redução lá dos 20 centavos. Agora você ouve lá o discurso desses prefeitos e até do governador aí de São Paulo sobre essa redução. Alguém vai pagar isso. Tá? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, se fala num aumento do IPTU, que é para cobrir esse rombo. Ninguém fala em reduzir a margem de lucro do permissionário da empresa de ônibus, lá, o dono do ônibus. Né? Sempre alguém tem que pagar a conta, se não for o contribuinte e a prefeitura dá um jeito de passar isso para o contribuinte de novo. Reduziu 20 centavos, aumenta lá o IPTU, aumenta a taxa disso, a taxa daquilo. Aí aquele amigo meu, que eu chamo de Avelinha Taubaté, fala, não, mas os manifestantes conseguiram. Tá, eles conseguiram, mas joga para outro segmento da sociedade. Alguém vai pagar, não existe almoço grátis. Tá? Então, cuidado com a malandragem porca aí. Quando eles concordam muito rapidamente em atender a reivindicação, aí tem. Porque a gente conhece essa gente. Não é de hoje, né, que nós conhecemos. Então, a gente sabe que para conseguir qualquer coisa da classe política é uma coisa assim demorada, negocia, de repente uma década lá de negociações. Agora, de uma hora para outra, eles resolvem, né, dar tudo o que se pediu e até mais do que foi pedido. Você fica esperto. Tá? Você fica esperto, essa gente não é assim. A gente conhece bem aí o modus operandi aí dessa turma aí. Tá? Então, aí tem. Eles não concordam com essas coisas muito rápido.
Tem sempre uma jogada por trás. Agora eles estão concordando com tudo rapidamente, tá? Porque eles ficaram com medo, eles sentiram lá o peso, né? O que é a manifestação popular na porta da casa deles, então eles ficaram com medo. Mas não se iluda, gente. É mais ou menos você estar sendo assaltado por um sujeito que fica te apontando uma arma, tá? Quando você perceber que aquela arma é de brinquedo, aí você fica valente rapidamente e vem para cima dele lá, mas até a hora que você acha que aquela arma é de verdade, você entrega até a alma se ele pedir. É mais ou menos o que eles estão fazendo. Como eles não sabem ainda qual é o tamanho dessa manifestação, qual é a força que tem, até onde vai o fôlego, vamos concordando com tudo. Quando eles perceberem que isso vai se esvaziar, porque não tem uma coordenação geral, tá? A manifestação no Rio de Janeiro pede uma coisa, a de Porto Alegre pede outra, a lá de Salvador pede várias outras, enfim. Quando eles perceberem isso, já não vão mais ser tão prestativos na hora de atender as reivindicações. Aí você vai ver que daqui a pouquinho volta tudo o que era antes. Então vamos ficar espertos com relação a isso, tá? E o que eu tenho a acrescentar, finalizando, novamente, movimento legítimo, verdadeiro, autêntico, popular, que peca apenas pela falta de foco, pela falta de uma coordenação nacional, onde deveriam fazer o quê? A manifestação de hoje, sexta-feira, em todo o Brasil, toda ela é para pedir uma determinada coisa específica. Então, em todo lugar, a reivindicação é a mesma. Aí, no próximo dia lá de outra manifestação, aí é outra coisa sendo pedida. Olha que cada um pede uma coisa e virou o quê? Virou um carnaval fora de época. Sabe? Aquilo ali virou uma manifestação de cada um manifesta uma coisa que ele quer. Não tem um foco. E a tática que se usa muito nisso é dividir para conquistar. É incentivar mesmo que exista uma pluralidade de reivindicações no meio do movimento geral, para não ter foco. E aquilo vai se esvaziando. Quando você vê um evento desse que reunia lá 50 mil pessoas, está reunindo lá 1000 pessoas, é muito. Daqui a pouco não reúne mais ninguém também. Tá bom? Então era isso que eu tinha a dizer a respeito disso. Muito obrigado, tá? Por ter ouvido até o fim. E logo vamos fazer outras postagens aí, lá em outras sessões desse canal. E aguarde que já vou fazer mais uns outros vídeos. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Daniel Dávila, aqui de Porto Alegre, e até nosso próximo encontro.